mas eu sinto que cada vez mais as pessoas estão despertando. E eu falo que por filho, a gente mexe no que tiver que mexer. A gente faz o que tiver que fazer. Né? Ver o nosso filho não comer, ver o nosso filho não dormir, não tem nada que doa mais. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma ideia sair do campo da ideia e se tornar realidade. Estou eu aqui, Emerson, representando a Bússola, consultoria e gestão empresarial, e o Luiz Vacari representando a Love Burger, o El Nacho também, e já pedindo para você não deixar de curtir o episódio, mandar para o seu amigo também que gosta de empreendedorismo, porque aqui vai ter muito conteúdo para quem quer começar, para quem tem medo. Então você vai ver que tem cada história aqui que você vai falar, eu posso também. Então não esquece, deixa no comentário, marca seu amigo, manda para ele também. Legal, gente. E hoje a gente está no dia 15, né? A gente está gravando no dia 15 de janeiro. E nossas três convidadas até agora são de segmentos que a gente nunca conversou, que a gente nunca abordou aqui no podcast, porque é sempre bom para nós trazer um assunto novo. Mas esse em especial é muito específico. É muito novo. Muito específico, né? Quando eu falar para vocês o que é, você vai dizer, nossa, mas o que é isso? Mas justamente a gente está trazendo essa profissional para falar um pouco da história dela e também desmistificar um pouco o que é essa área. Então nós estamos aqui com a Aura Torolho. Ela é terapeuta holística materno-infantil. Olha que bonito, né? Terapeuta difícil de falar, né? Terapeuta holística materno-infantil. Materno-infantil, não é para qualquer mesmo. Áurea, primeiro, a gente agradece ter aceito o nosso convite. É um prazer poder escutar você aqui. Mas para quem não conhece a Áurea, quem é a Áurea? A Áurea, eu posso dizer que a Áurea são duas pessoas distintas. A Áurea antes da maternidade e a Áurea depois da maternidade, né? Então eu tenho... Divisor, né? Sim, muito. Eu tenho 34 anos, sou mãe de duas princesas, a Lavínia, de 4 anos e meio, e a Marília, de 11 meses. E eu posso dizer que eu já fiz de tudo um pouco. Eu nunca parei de estudar, eu tenho várias formações, vou comentar aqui com vocês um pouco. E eu sou uma autodidata, apaixonada por estudar e apaixonada pelo cuidado com o ser humano. Então, eu tentei fugir dessa área quando eu fiz técnico de enfermagem, foi a minha primeira formação. E aí, tentei trabalhar no hospital, não consegui, pela parte emocional. Ah, tá, se envolvia. Sim, isso. Aí, quando eu vi que não dava mais, eu estava ficando deprimida, aí eu saí do hospital e fui para a área de segurança do trabalho. Então, fui para a indústria, passei em várias grandes indústrias aqui de Jundiaí, inclusive, e depois fui fazer engenharia, fiz pós-graduação, e aí eu parei e falei assim, mas o que eu estou fazendo, né? Acho que não tá mais a minha meio cara. Desconexo, né? Aí eu falei pro meu marido, eu falei, se eu largar tudo, assim, você vai ficar muito louco comigo, né? Se largando eu, né? Largar Como tudo assim? o quê? Largar tudo o quê? Vamos lá, peraí. Tudo o quê? Aí peguei, abandonei a engenharia, porque... Era engenharia qual? Eu fiz engenharia de produção, e aí fiz a pós-graduação em segurança do trabalho. Porque eu já tava... então você fez. Fiz. Chegou a se formar tudo. É engenheiro de formação. Então você começou a estudar porque você fez técnico de enfermagem, depois você fez engenharia, fez pós-graduação. A primeira graduação dela foi com 11 anos. Na verdade, eu saí do ensino médio, já fui para técnico de enfermagem, saí do técnico de enfermagem para técnico de segurança do trabalho, saí do técnico de segurança, fiquei 1 ano parada, fui fazer engenharia, fiquei 1 ano parada, já emendei na pós-graduação. É que uma coisa vai puxando a outra. Quando você faz segurança do trabalho, você fica muito na indústria, muito na produção, muito no processo. Eu acho que é uma tendência natural você procurar uma área para graduação que tenha correlação. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Eu tinha 2 opções, direito e engenharia. Aqui, né? Totalmente. Então eu gosto muito de ler, né? Porque eu já estava em segurança do trabalho, mas também gosto dessa parte de ler processo, né? De estar envolvida, entendeu? Então eram 2 áreas que para mim, sim, dava certo, né? E aí eu falei, bom, vou para engenharia, já tô aqui, e eu já estava há tanto tempo na área que o caminho mais fácil também. Foi me levando, e eu gosto da área. Eu gosto dessa área de treinamento, de falar com o público, eu gosto de dar aula, né? Eu gosto de ter esse relacionamento, só que, infelizmente, eu falo que existem 2 tipos de pessoas, os acomodados e os inconformados.
Eu sempre fui a inconformada, né? Então eu gosto de trabalhar certo, eu gosto de fazer o certo. E, infelizmente não é a realidade da indústria, né? Eles querem alguém para passar o pano, infelizmente. Então não condizia mais com o que eu sou, né? Mas sabe que tem muita gente do CLT que se cansa do CLT por justamente não conseguir desenvolver o seu trabalho. Exato. Porque às vezes as empresas são tão amarradas e são todos, não leve a mal que eu vou falar, tudo meio esquematizado. Sim. Então, é o nosso jeito de fazer, é dessa forma, as coisas aqui caminham assim, e mesmo que você tenha uma grande ideia, mesmo que você veja uma evolução, mesmo que você queira mudar um processo, não te deixa. E aí chega uma hora que te frustra, eu falo assim, pô, então eu tô só sendo número aqui, é protocolar meu trabalho, né? E segurança do trabalho é igual ao hospital. Não permite erro. No hospital você mata, na indústria você mata também. Né? Então, são funções que exigem que você trabalhe certo. E aí você não consegue desempenhar, então é frustrante. Eu tenho amigos que trabalham em segurança do trabalho, que alguns são frustrados porque às vezes eles avisam, ó, isso aqui não pode, isso aqui tá errado, isso aqui vai dar pau, isso aqui vai machucar a gente. Exato. E às vezes por questões comerciais, por questões de... às vezes, principalmente em empresas de capital aberto, que dá resposta para o investidor. Então, aquela mudança, aquele investimento não pode ser feito, porque se for feito, de repente vai diminuir número, se diminuir número... Não agrada o investidor. Não agrada o investidor, e vai deixando para trás Sim. aquilo que é segurança. E eles são frustrados, falam assim, olha, tem hora que dá vontade de largar tudo. Foi o que eu fiz. Eu não quero mais, e aí veio a maternidade, veio a pandemia, aí eu tive que me reinventar. Aí eu fiquei a primeira maternidade foi quando você estava trabalhando no segundo trabalho? Ou já nem... Então, eu estava trabalhando já na indústria, na área de saúde ocupacional. Tá. Então, eu já estava... meio que migrando. Já querendo sair, né? Como eu tenho essa parte de enfermagem, né? E tinha o técnico de segurança do trabalho, eu fui como analista de saúde ocupacional. Mas também não conseguia desempenhar na atividade. E aí eu engravidei, né? Passei toda a gestação trabalhando, licença maternidade. Quando eu voltei, me colocaram de escanteio. Colocaram a empresa terceira para fazer aquilo que eu fazia. E aí eu falei, bom, acho que essa daqui já é o ponto final, né? Vou só esperar. E aí veio a pandemia. Tem estabilidade, né? Veio a pandemia, exatamente. E aí no primeiro dia da pandemia eu fui mandada embora. Aí eu falei, bom, agora, né? Vamos ver o que vai ser. É o pé da bunda que leva a gente para frente. Exato. Né? Tem coisas que vêm pro bem. E aí eu conheci os óleos essenciais. Falei, bom, tenho sangue de comerciante correndo na minha veia, vou começar a vender. Sempre lidei muito bem com o público, sei vender. Fui vender óleo essencial. Só que daí a hora que eu comecei a vender óleo essencial, eu indicava para você um óleo essencial que ok, funcionava super. Você tinha o mesmo problema, indicava para você e não funcionava. Por que não funcionava? E eu, muito curiosa, sempre gostei de estudar, fui entrando nesse assunto e comecei a estudar. E aí entendi, né, que cada ser humano tem a sua individualidade. Então, o que serve para você não serve para você. E aí entrei nesse mundo porque minha filha não dormia. Então, conheço né? você só. Então, eu vou te ajudar. Mas você já sabe que eu posso te ajudar. Já tá vendo? É comercial mesmo, não? Não, mas assim, a minha sorte é que eu durmo pouco, eu sempre dormi pouco. Então deu 3-4 horas por noite, tá tudo bem. Então, aí a minha filha nasceu prematura e ficou 2 dias internada. Tá? Como eu tinha, né, essa parte da enfermagem, eu achei que ia dar super bem, maternidade, ia tranquilo, vou dar conta. Né? Imagina, né? Mal sabia o que estava me esperando. E aí ela não dormia, já tinha feito de tudo e nada resolvia. E aí eu acessei esse conhecimento, que é a psicologia da gestação e nascimento, e em 3 dias minha filha começou a dormir. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Como eu já estava entrando para essa área, né, de cuidados alternativos, né, de coisas naturais, recursos naturais, abriu a formação e aí eu entrei. Tava numa pindaíba, tava recém saído de uma obra, não tinha nem o que comer dentro da geladeira. Aí eu fui, prestei um cartão e falei, não, eu vou fazer. Falei, meu marido, você me apoia? Eu tenho, graças a Deus, um marido fantástico do meu lado,
que me apoia, sempre me apoiou e sempre me coloca pra frente. Ele falou, não, vai que a gente dá um jeito. E aí eu comecei a fazer essa formação e aí, me formando, já entrei nessa parte da terapia holística com esse foco em crianças. Mas a psicologia da gestação e nascimento, ela pode ajudar todo mundo. Porque o que ela diz? Que todos os nossos padrões de vida foram aprendidos no período da gestação e do nascimento. Então, se eu dou um medicamento, ou se eu faço uma, sei lá, não tô falando que não sirva, mas um psicólogo, né, um psiquiatra, alguma coisa que não vá lá na causa raiz, eu não resolvo o problema, né? Então, o que é a terapia holística? Que eu acho que vocês já vão me perguntar, né? O que é a terapia? Holística, que eu entendo, a palavra holística é o todo, né? Você olhar de cima o plano geral, né? O que acontece. Holo, né? Ele fala todo. Então, é olhar o ser humano como um todo. Então, somos corpo físico, que é a última parte afetada, né? Somos mente, tá? Então, aquilo que a gente pensa, emoções é aquilo que a gente sente, né? Aquilo que a gente expressa, e alma. Espírito. Então, exatamente. Aí, quando a gente fala espírito, tem que até tomar um pouco de cuidado com essa palavra, porque senão as pessoas acham que é espiritismo, né? Que é Umbanda, que é alguma coisa. Não, e não tem cunho religioso, né? Não tem cunho religioso nenhum. Tá? Mas quando você fala, por exemplo, eu não sei, né? Aí é você que pode me dizer. Quando fala espírito, parece que é algo mais divino. E alma é individual. É isso? Tem alguma ligação? Porque assim, quando a gente vê, a gente começa a estudar a Bíblia, por exemplo, essas coisas, né? Fala que espírito é santo. O Espírito Santo é uma ligação que a tua alma, que é individual, tem com o Espírito Santo. Tem alguma coisa? Eu acho que é só uma forma diferente de denominar, tá? Quando eu digo alma, quando eu digo espírito, eu falo que algo anima esse corpo, né? Que isso aqui é carne, mas alguma coisa preenche isso aqui, né? Então, algumas pessoas falam de alma e algumas pessoas falam de espírito. Mas o que é importante a gente falar nessa parte de alma é que nós não somos só nós, né? Então, por exemplo, uma criança, nós somos metade, 50% pai, 50% mãe. O nosso pai é 50% papai, 50% mamãe. Então, no nosso DNA, a gente carrega de 7 a 8 gerações de registros, tanto bons quanto ruins. Então, se eu não olhar para essas 4 partes, eu não ajudo efetivamente, né? Eu não ajudo de verdade. Então, ele vai ser um resultado raso, né? Não vai ser um resultado profundo. Eu falo que é só a pontinha do iceberg. Quando a gente olha só o físico, né? Porque, como eu disse, o físico ele é a última parte, né? Quando chega no físico, ele já extrapolou todas as barreiras do mental, do emocional e da alma. Tá? Então, uma doença, ela é a representação de uma emoção não trabalhada. Então, se você tem uma tosse, se você tem uma infecção de urina, se você tem uma enxaqueca... Própria acne. Sim, tudo no corpo traz uma mensagem oculta. Tá? Então, quando eu trabalho com as crianças, eu ajudo as mães a entenderem o que está por trás dessa dificuldade. Então, por que minha filha não dormia? Então, não é porque é da fase, não é porque é um baixo desenvolvimento neural, né? Não vai passar sozinho. Ah, mas por que a criança começa a dormir sozinha depois dos 2, 3 anos? Porque aquilo que ela estava tentando comunicar com aquele sono que não era efetivo, vai vir através de uma birra, vai vir depois com uma dificuldade na escola, entende? Então, não é que passou sozinho, ela só desistiu, falou, minha mãe não entendeu o que eu queria dizer com isso, então eu vou fazer isso de outra forma, entende? Então, a terapia holística materno-infantil vem para ajudar as mães, os pais, né, a compreenderem essa mensagem oculta. Tá? E assim como nós, quem desenvolve depressão, ansiedade, crise de pânico, a gente vai voltar lá para trás e a gente vê o porquê, né, que está desenvolvendo aquilo ali. Né? Então, lá no período da gestação e do nascimento. E aí quando a gente olha também questões de alma, todos nós somos o quê? Descendentes de imigrantes, né? O que eles passaram? E isso está lá dentro do nosso DNA. Exato. Então, é algo que a gente não consegue negar. Então, é algo que a gente não consegue fugir. Então, se a gente não olha para isso, a gente não tem um resultado.
Que legal. É muito, nossa, é muito amplo, né? E como... Então, mas explica um pouquinho melhor, Aura, como que é o seu trabalho. Então, vamos supor, eu, Emerson, vou lá e falo assim, olha, Aura, eu tô tendo uma dificuldade aqui com a minha bebê, com a minha criança e tal, e eu queria uma ajuda. Como que funciona o teu trabalho? Inicialmente, eu faço uma coleta de dados, né? Então eu faço a investigação dessa gestação e como ocorre esse nascimento. Então, foi uma criança desejada? Foi uma gravidez planejada? Ou foi... Né? Um acaso. Acaso. Aconteceu. Eu digo que hoje em dia é complicado você falar isso com tantos recursos, né? Mas acontece, né? Nossa, acontece então, muito ainda. Sim. Raro, mas acontece muito. Se essa criança foi desejada do sexo oposto, então se eu queria muito uma menina e veio um menino, né? Isso interfere diretamente na nossa autoestima, né? No será que eu sou bem-vindo? Será que eu sou amado? E aí são aquelas pessoas que nunca dizem não, né? Por quê? Porque se eu disser não, eu não vou ser amado. Então eu digo sim para tudo. Uhum. E aí eu não tenho os meus limites, né? Se essa criança teve algum problema de saúde durante a gestação, se essa mãe teve algum problema de saúde, então, por exemplo, teve uma diabetes gestacional, a chance dessa criança desenvolver, por exemplo, um distúrbio alimentar, tá? Ou uma compulsão, ou uma seletividade alimentar, é grande. Os extremos, né? Sim. Tanto ela comer demais e comer de tudo, ou como não querer nada. Sim. Quanto essa gestação foi estressante, né? Porque eu falo que eu fui o meu próprio laboratório. Então eu tive a minha primeira filha, que teve todo esse perrengue e foi para UTI, para que hoje eu trabalhasse especialista nessas crianças que nasceram prematuras e passaram por internação, apesar de eu atender todo tipo de criança e adultos em geral, né? Mas daí eu tive a minha filha, que passou por internação, como eu disse, a primeira, teve todos esses perrengues, e a minha segunda filha, que eu gestei com todo esse conteúdo. São crianças totalmente diferentes. Essa minha segunda filha, ela não chora. Ela chora de fome e sono. Todo mundo fala, nossa, essa criança é muito na paz. Ela sorri para todo mundo. Enquanto a minha primeira filha não dormia, irritada o tempo todo. Hoje, né, ela tem um comportamento mais agressivo. Por quê? Porque a minha gestação foi uma gestação totalmente conturbada. Né? Então, imagina, se para mim foi estressante, imagine todo aquele estresse vivenciado chegando no bebê. Tá? Então, isso daí vai reverberar para o resto da vida dela. Assim como vai reverberar nos nossos registros para o resto da nossa vida. Até o momento onde a gente tem o conhecimento e fala, não, agora eu sou adulto, eu escolho fazer diferente. E aí eu vou para a terapia e aí com os recursos certos eu consigo modificar isso. Porque eu não consigo apagar, mas eu consigo ter a atitude diferente. Então, se eu fui uma gestação não desejada, por exemplo, tenho esse registro aí, esse meu costume de não dizer não. Então, se eu sei que eu não sou uma pessoa que não dou limites, então eu vou começar o quê? A me observar. E aí, quando eu não quero, eu vou aprender a dizer não. Por quê? Porque eu sei qual é o motivo de eu não dizer. Mas se aquilo não faz bem pra mim, qual que é o problema de eu falar não? Tá? Então, são vários detalhes na gestação, como que ocorre esse nascimento, se é parto normal, se é cesárea, se tem uso de extrator a vácuo, se tem uso de fórceps. Né? Então, tudo que acontece no período da gestação vai ser determinante para como eu vou agir e reagir às situações. Tá, como que você trabalha isso com uma criança, por exemplo, que uma coisa é você ressignificar depois que você é adulto. Sim. A gente tem lá, sei lá, quando você tem 15, 20 anos, tem 40, 50, porque tem gente às vezes com 50 Sim. fazendo uma terapia e descobrindo que era uma gravidez indesejada e como mudar. Agora, numa criança, por exemplo, que a criança ainda não tem aquele pensamento, eu vou mudar, vou ressignificar. Sim. Como que você trabalha isso com ela? Então, aí que entra a mágica. A gente consegue fazer através do pai e da mãe. Então, são técnicas de reprogramação que eu ensino para a mãe, para que ela faça com a criança, né? E uso os recursos naturais para ajudar essa criança a entender qual que é a realidade. Entender que ela não está mais dentro da barriga da mamãe, né? Que ela não está mais lá no período da internação, tá? Que ela não está mais no momento do parto.
Então, eu uso os florais de Bach para auxiliar, eu uso os óleos essenciais e uso também a terapia multidimensional. Então, com esses recursos a gente consegue atingir aqueles 4 pontos: o físico, o mental, o emocional e a questão de alma. Tá, mas eu sou da área de consultoria. Sim. E você me falando, vem uma coisa que é uma dura realidade do que a gente vive. Que a pessoa com quem a gente está lidando, e a gente está falando, e a gente está orientando, primeiro, ela ser transparente ao ponto de contar tudo pra gente. Né? Então as pessoas, elas não estão... Algumas, quando elas querem se libertar, elas dizem, não, eu acho que eu preciso ser o máximo transparente, o máximo sincero, porque se eu quero pedir uma ajuda, eu tenho que abrir meu coração aqui, abrir minha mente, ainda que uma outra situação me cause algum tipo de más lembranças, ou até me gere um pouquinho de, não de frustração, mas de vergonha de falar que eu vivi tal coisa, que eu fiz tal coisa. Você lida muito com essa falta de transparência, ou como que você orienta os pais, fala assim, olha gente, eu estou aqui para ajudar, mas eu preciso que vocês me contem tudo. Porque na consultoria, às vezes a gente vai descobrir coisas lá na frente. Sim. Aí a gente começa a amarrar as histórias, você viu, esse negócio aqui, tem um buraco aqui. Esse tratamento aqui não tá dando certo, né? Então não. Alguma coisa tá acontecendo. Só você viu, você me contou isso, só que a gente pulou para essa parte e tem um miolo aqui que não tá batendo. E depois de muito tempo, você consegue descobrir a verdade para você poder ajudar. Acontece isso com você também? Acontece. Porque acho que é muito difícil a mãe admitir, né? Exato. Eu não quis meu filho. Exato. Né? Porque eu queria uma menina e veio um menino. Só que é o que eu falo, tudo tá certo como tá. Quando você escolheu nascer, eu nasci escolher, a gente fez um planejamento. Então eu escolhi quem ia ser minha mãe, eu escolhi quem ia ser meu pai, eu escolhi todas as situações que eu vi. Então eu já inicio o atendimento falando isso. Que ela não precisa ter vergonha. Porque eu desejei, por exemplo, a minha filha, eu tinha certeza que era menino. Quando eu descobri que era menino, eu chorei no chá revelação. Né? Tem gravado, um dia ela vai ver isso. Nossa. Mas muito mais do que ver isso, ela tem esse registro nela. Eu sempre quis ser pai de menina. Meu Na marido verdade, também. Na verdade, assim, lá quando eu era moleque, 20 anos, eu pensava em casar, eu queria menino para poder jogar bola comigo, essas coisas. Só que depois de um certo tempo, eu falei, não, menina. Menina. Só que eu fui ser pai com 40 anos. Aí eu lembro que minha esposa chegou, falou que estava grávida e tal, e eu por dentro. Menina. Eu falei, eu não vou ficar falando pra não, né? Eu não precisava falar. Menina. Energia. Menina. Tanto que quando a gente ia debater nome, eu debati o nome de menina. Fala de menino, fala. Você escolhe. Se for menino, deixa contigo. A gente debatia menina. E eu lembro que a gente não fez um chá revelação, mas na verdade uma vizinha nossa lá foi fazer uma surpresa pra gente. Ela conversou com a minha esposa, ela pegou o resultado. Ela falou assim, não, pode deixar que eu retiro o exame e eu faço uma brincadeira com vocês lá. Eu lembro que ela chamou pra casa dela, só nós, assim, tava eu e ela foi fazer a revelação, eu gelei. Falei, menina, pelo amor de Deus, menina, né? E eu lembro que quando era, tipo, ia aparecer umas bexigas, só que do jeito que apareceu o bolo e a bexiga, tinha as duas cores. Aí você falou, nossa. Só que a cor de destaque era a cor rosa. Só que quando ela tirou aquele negócio lá, eu vi a cor, a primeira coisa que eu vi foi o azul. Só a frustração. A hora que eu tenho um vídeo. A hora que eu bati o olho no azul, eu me perdi. Eu bati o olho e falei, menino, né? Aí só que ao mesmo tempo a minha esposa já, é menina. Eu falei, e eu não entendendo nada. Eu falei, então são dois. Vai querer fazer as brincadeiras com o homem, né? É meio lento pra. Totalmente lento. Aí eu falei assim, gente. Fala que homem é tão lento que ele atende o telefone e ele fala alô. Aí eu olhei e falei assim, gente, menino, menina, daqui a pouco, acho que eu fiquei uns 10 segundos ali, a hora que eu entendi, é menina. Aí me veio um alívio. Pô, a menina. Mas a hora que você falou... Mas o assim, do pai também afeta? Porque a mãe carrega, né? Mas o pai também afeta. Mas é o carinho que vem de fora... A energia. Exato, a energia a gente não tem tempo e espaço, né? Então, aí que tá o detalhe, né? Então, por exemplo, eu falo já isso pra mãe se abrir. Por quê? Porque ali eu não estou julgando. Ali eu sou terapeuta, estou pra ouvir. Certo? Tanto que muitas vezes veio já a mãe e falou assim, não, eu tentei abortar e não consegui.
Entende? Então, eu preciso saber da verdade para te conduzir melhor. Só que se a mãe também não fala, quando eu ensino a técnica de reprogramação para ela, eu falo, olha, nesse ponto você vai fazer desse jeito e fala aquilo que vier do teu coração. Então, se tiver alguma ponta solta que ela não comentou comigo, naquele momento, ela vai conseguir falar com o filho, em específico, aquilo que ela não comentou comigo. Tá? Ué, mas só que dela fala sem orientação. Não, porque eu ensino como fazer a técnica, entende? Então é só ela adaptar aquilo que ela não falou pra mim, Tá. do jeito que eu ensinei ela a fazer. Então, e também é o que eu sempre falo, né? Não adianta você falar alguma coisa e teu coração sentir outra. Então, não adianta você falar, filho, eu te amo, porque você foi muito fora, desejado, né? Sendo que essa não é a verdade. É. Porque a criança, então, eu falo qual que é a cereja do bolo, a gente entender quando a gente fala de psicologia da gestação e nascimento. Tudo que a mãe passou, tudo que a mamãe sentiu, ouviu, a criança passou junto. Só que ela fez a própria interpretação. E essa interpretação, ela é feita com um instinto de sobrevivência. Então, ela interpreta como ela tem que ser e fazer para sobreviver. Entende? Então, isso que é o segredo, né? Então, a mãe, ela pode ter tido uma gravidez super tranquila, não ter tido evento nenhum, que eu atendo, né? Quando eu começo a ler, eu falo, nossa, mas parece que falta alguma coisa, né? E a hora quando você vai conversando, você vai puxando e a mãe vai resgatando, a gente consegue entender o porquê que aquela criança está apresentando aquele comportamento, tá? E às vezes não é só da gestação. Por quê? A mulher, ela já nasce com todos os óvulos que ela vai ser fértil pela vida toda. Então, quer dizer que a tua filha já estava dentro da tua mulher quando ela foi gestada pela mãe dela. Então, ela tem registro, inclusive, da gestação da tua esposa. Entende? Então, Isso é carregado? Carregado, você carrega de 7 a 8 gerações. Então, eu imagino que todas as mulheres passaram, né? Que todos os homens passaram fome, guerra, doenças, tudo isso a gente traz e registra. E aí, nesse ponto, eu consigo tratar com a terapia multidimensional, que é uma terapia energética, né? É onde é um processo meditativo. Existe hipnotismo, não? Não, na verdade, tudo sou eu que faço, né? Nessa primeira parte, como eu falei, é a mãe que faz com a criança, e nessa segunda parte, quem executa sou eu. Então, eu me conecto, né, com a energia, e aí, num processo meditativo, às vezes eu vejo algumas situações, algumas respostas. Então, às vezes, eu vejo o porquê que essa criança não está dormindo, né? O porquê que essa criança não está comendo, o porquê que aquela criança está apresentando aquilo. E às vezes vem histórias antepassadas, né? Vem histórias, por exemplo, uma vez eu fiz uma terapia multidimensional e eu vi uma criança sendo deixada numa roda, sabe, naquelas rodas antigas de abandono? Então, eu vi aquilo lá. Então, dentro da situação que estava vivendo, cabia, né? Tinha sentido aquele sintoma que a criança estava. Por quê? Porque por amor a gente honra a história dos nossos antepassados. Então, é bem profundo, né? Quando a gente fala disso e não tem jeito. Chega uma hora que a gente tem que olhar para isso. Não é que não vai ter resultado, né? Porque nem todo mundo acredita nisso. Só nessa primeira parte já tem bastante resultado. Mas muitas vezes a gente tem que olhar para esse passado. E como que é lidar? Deve ser difícil lidar, porque muita gente não acredita, né? Sim. Porque, assim, se você começa a falar muito essa coisa de energia, tem gente que nem acredita em energia. Por mais que a gente sinta, né? E às vezes a pessoa fala assim, pai, eu não fui com a energia daquela pessoa. Sim. Ou entra num ambiente que está super pesado. Mas você fala de energia. O santo não bateu. Não sei o que, a energia. A pessoa, ela vive aquilo, mas ela não acredita, porque ela acha que é algo sobrenatural. E aí você está mexendo com o espírito, aí você está mexendo com... Né? E na verdade, deve ser difícil, né? Essa área. Porque... você acreditar ou não, pouco importa. Mas você está vivendo e está à mercê disso. Não tem como. Tem coisas que a gente não consegue fugir. E se tá no nosso DNA e a gente carrega isso, né? É complicado. Mas eu sinto que cada vez mais as pessoas estão despertando. E eu falo que por filho, a gente mexe no que tiver que mexer. A gente faz o que tiver que fazer. Né?
ver o nosso filho não comer, ver o nosso filho não dormir, não tem nada que doa mais. Então, quando a gente vira pai, quando a gente vira mãe, a gente tem um salto de vida, né? Por quê? Porque tudo aquilo que era para mim importante já não é mais. Por quê? Porque agora eu tenho um ser. Sim. Tenho um ser que é minha responsabilidade guiá-lo, né? Educá-lo, alimentá-lo. Então, por filho, a gente faz de tudo. Então, a gente está numa era diferente agora, né? Na era onde a gente não está mais se conformando com o pouco, né? Ou com o padrão, ou com aquilo que serve para todo mundo, né? Então, nisso tem essa dificuldade, sim, mas também tem muita gente buscando. Sim. E aí, por exemplo, o meu nicho, onde eu trato crianças, você vê pouquíssimas pessoas, né? Se eu falar para você, por exemplo, da psicologia da gestação e nascimento, no Brasil, ela tem pouco tempo. A maioria das literaturas são americanas. Só que lá já tem mais de 100 anos de estudo. Caramba. Então, a gente também está atrasado, muito atrasado, com muita coisa. Tá? Mas, quando a gente quer sair do comum, quando a gente quer olhar, quando a gente quer ajudar de verdade, a gente supera os nossos medos. Né? Eu falo porque eu tenho todo tipo de religião. Né? E lá no meu Instagram... É que a religião, ela na verdade é a energia que você deposita na crença, na fé, né? É o jeito de praticar a tua fé. Então ela deveria ser algo que liberta e não que aprisiona. Exato. Né? Mas infelizmente muita gente ainda não tem esse conceito. Né? Mas você sabe que falando disso, tem assim, acho que nem o Emerson conhece, nem o Gui sabe dessa história. Mas eu, quando eu nasci, eu tinha os pés tortos, os 2 pés. Eu nasci com o pé igual um taco de golfe. Minha perna era reta e meu pé era totalmente virado mesmo, assim, né? Quase um curupira. Quase um curupira, só que não era para trás, era do lado. E a minha mãe com a minha avó me levaram na igreja, no centro de macumba. Não levaram em lugar, tudo que tinha que levar para... Prometeram e colocando aquela energia que eu precisava ficar com o meu pé para ser normal, né? Sim. Tudo bem, hoje meu pé não é lindo, meu pé é normal, mas é mais achatado. Sim. Né? Mas eu tive que usar a bota ortopédica dos meus... Eu tive que fazer operação de hérnia, porque eu fiquei com G, porque eles quebraram mesmo. Na verdade não quebra, Sim. né? Porque quando nasce o osso é mole, né? Mas eles tiveram que endireitar meu pé na força, colocar gesso. Eu tive até operação de hérnia aqui em cima, por conta do peso, né? De neném ficar fazendo peso erguendo. Eu tive que usar muito tempo bota ortopédica. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque é o que você estava falando. É a fé que a pessoa coloca, independente se ela vai buscar uma religião, se ela nasceu meu filho, onde que eu vou fazer? O que eu vou buscar, né? E eles fizeram essa ia no Cosme Damião, de levava doce lá no Cosme Damião, ia na igreja, ia nos cultos de outras igrejas, né? Antigamente, depende da religião, dia de Cosme Damião, todo mundo ia pegar bala. Né? Todo mundo ia pegar. Mas eu acho bacana a história do Luiz, porque realmente, bem você falou, pelo filho a gente quebra as nossas barreiras, né? Sim. Aqueles limites que a gente achava que tinha, não tem mais. Mas aí, voltando a falar da consultoria, existe o segundo problema. O primeiro problema é falar a verdade. E o segundo é, mesmo com a verdade na mesa, e a hora que você faz o diagnóstico, a pessoa aceitar. Né? Aceitar, entender que ela vai ter que mudar, entender que alguns hábitos ela vai ter que deixar para trás. Como que é lidar também uma gestão de mudança? Porque a gente está falando de sair de A para B. Sim. E como que você lida com essa mudança com as pessoas? É aquela questão, né? Então, tem um outro porém, né? Nós temos ressonância emocional, tá? Com a nossa mãe, do nascimento até 7 anos e meio de idade. Dos 7 anos e meio de idade, já vai se preparando. Até os 14 anos e meio de idade, você tem filho? Não? Que ele sabe não. Que eu saiba, ninguém aquela boca. Até 14 anos e meio, ela entra em ressonância com o pai. Então, muitas questões, quando eu trato a criança, eu tenho que tratar a mãe também. Então, por exemplo, a criança é muito agitada. Se eu não ajudo essa mãe a se equilibrar, tá? Essa criança não vai ter tanto resultado. Então, essa questão do aceitar, ela consegue, é palpável a mudança,
sabe? Quando ela começa a tomar o floral, quando ela começa a se sentir bem, quando ela faz uma terapia multidimensional, ela identifica o porquê daquele comportamento, por que ela não tem paciência com o filho, né? Ela consegue se compreender, quando a mãe se cura, ela cura o filho também. Então, quando a gente dá esse poder na mãe, pra mãe, e fala, olha, se você fizer isso, seu filho vai mudar da água pro vinho. E muda, gente, muda, tá? Quando a mãe assume a responsabilidade, ela pratica a técnica, ela usa o recurso natural e ela faz com dedicação e faz com amor, não tem como o resultado não vir. Mas é o que você falou, a pessoa ela não tem como não aceitar. Porque ela pagou, ela foi atrás da informação, né? E se ela não quiser, tudo bem, só que ela vai continuar com o problema. Então, o que dói mais? Assumir, fazer uma mudança ou continuar com o filho, né? Derrubando a casa, com o filho batendo ou apanhando, né? Ou a criança não dormindo. Então, é uma questão de escolha, né? E eu falo que no primeiro atendimento ele é bem impactante, né? Você saber o porquê, o que você fez na gestação que gerou aquilo. Mas é o tempo de amadurecer, né? De digerir a situação. Porque eu também passei por isso. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, eu falei, porque não é verdade possível. Dói, né? Não dói. Não é possível. Mas isso pra mãe, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu neguei alguns meses. Mas depois que eu não tive resultado nenhum e apliquei em 3 noites minha filha começou a dormir, eu falei, não, isso tem verdade, né? Então, hoje a minha missão é essa. É levar isso para mais pessoas, né? Despertar mais mães. Porque, como eu disse, a cura da mãe é a cura do filho, né? A cura do pai é a cura do filho. Então, quando a gente assume esse poder e usa, né, dessa mágica que a gente tem na mão, a gente consegue resolver tanta coisa, consegue aliviar para os nossos filhos. Então, se a gente pode não só dar uma boa escola, uma boa alimentação, mas dar uma qualidade de vida, uma saúde mental e emocional para esse filho, a gente muda. Mas é isso que a gente percebe hoje em dia, que o que mais os pais pensam é só em, eu vou pagar uma escola boa para o meu filho, material. Só no material. E na verdade o amor deixa de lado, né? O brincar de bola com o filho no quintal, o fazer, né? O estar presente, falar que ama, abraçar, essas coisas às vezes, né? A gente percebe que essa época, nesse mundo aqui tá meio só material. Né? Eu vejo isso aqui, é mó puxa-saco da filha dele. Nossa, a filha dele olha ele. Mas a criança. E o amor que ele dá é perceptível. A criança não vai lembrar o brinquedo. Ela vai lembrar o momento que de repente ele Exato. brincou com aquele brinquedo, mas não o brinquedo em si, né? O material. Né? E uma coisa que eu falo é a criança que dá trabalho, a criança que demanda muito, só é uma criança que quer ser vista. Ela precisa de atenção. Ela quer ser amada, ela quer ser aceita pelo que ela é. Todos nós queremos isso. Nós queremos ser amados. Quer, né? A gente quer ser aceito pelo que a gente é. Então, quando a criança ela é vista, né, ela muda o comportamento. Então, é o que eu falo, eu gosto de lidar com criança que dá trabalho mesmo. Porque é uma criança que está sentindo, que ela está expondo, ela está mostrando. E isso a gente perde com o tempo. E para você o portfólio é melhor, né? Porque aí você mostra realmente que funciona. Sim, né? E você pensar que, um floral faz isso, um floral bem prescrito, porque também tem essa, né? Às vezes a criança, a mãe vai lá, pega um floral pronto e não tem resultado. Mas concordo que o que dá medo na Áurea não é o que dá medo no Luiz, nem no Emerson. Então, como é que eu vou comprar uma coisa padrão? Então, quando você tem um direcionamento de um terapeuta que vai olhar e prescrever para o teu filho dentro da história dele, o resultado dele é diferente. Né? Então, é buscar ajuda, né, de quem realmente pode fazer diferente. Mas o floral, ele é tipo uma ferramenta que ajuda você nessa conexão? Ou ele não é simbólico? Ele é realmente, ele age na causa, assim. Porque Isso. não adianta também eu vou comprar o floral, mas eu não aplicar da técnica certa, colocar o amor que a gente estava falando, a Então, energia. na verdade, o floral, o que o Dr. Bach diz? Que ele, né, viu? Que cada florzinha trabalhava um tipo de emoção. Então, se o comportamento, a doença,
né? Ele é resultado de uma emoção não trabalhada. E se eu tenho essa emoção, por exemplo, eu tenho ansiedade, tá? Então essa ansiedade, ela me gera o quê? Medo, ela me gera o quê? Pensamentos acelerados, tá? Então, um exemplo, eu pego o floral e eu vou fazer o quê? Dar a energia, porque a frequência energética daquela flor que trabalha esses pensamentos, esse medo, né? Essa angústia. E aí isso daí vai fazer o quê? Essa emoção vai ser trabalhada. O floral é o gatilho. Na verdade, não, o gatilho é a emoção, né? O floral, ele vai atuar nessa emoção, tá? Ele vai lá na causa raiz, aquilo que tá lá abaixo da água, no iceberg, né? Que a gente só vê lá o quê? O comportamento, a dificuldade, a doença, né? A emoção. Ele vai atuar naquilo que tá embaixo, né? Aquilo que a gente, teoricamente, não tem certeza, mas a gente consegue supor com essa análise que eu faço. E ele é um olhinho? Como que ele é? Uma essência? Um cheirinho? Não, Como são que ele é? gotinhas, são gotas, né? Você toma? Isso, né? Que você manda manipular e aí você toma, né? Na frequência de 4 gotas, 4 vezes ao dia. É importante seguir essa frequência, né? Porque é como se você fosse dando aquele termo, doses homeopáticas. Então você vai trabalhando a frequência daquela emoção, né? Então, por exemplo, se eu estou vibrando na culpa, no medo, são frequências baixas. Então, se eu estou vibrando baixo, eu atraio somente coisas ruins. Se eu elevo essa frequência, elevo você para uma frequência do amor, da felicidade, eu vou o quê? Atrair coisas boas. Então, a criança é a mesma coisa. Então, eu dou o floral para a mãe, por exemplo, porque se ela está em ressonância com a mãe e eu dou só para a criança, mas a criança sente a energia da mãe, vai deixar ela em estado de alerta do mesmo jeito. Né? Às Por vezes que na mãe tá florais sem? é só indicado, né? Por exemplo, Luiz, tô me sentindo ansioso. Eu não posso ir lá e mandar fazer um flor de bar. Se você chegar lá no balcão da farmácia homeopática e falar, ela vai fazer algumas perguntas para você e vai fazer. Mas é como eu falei, ela vai usar um padrão. Entende? Ela não analisou a tua história antes. Para saber se é realmente aquilo. Exatamente. Então, essa é a diferença de um floral prescrito de uma forma personalizada. Passado por uma pessoa para ver a causa mesmo, né? Não só, toma isso aqui. Isso aí. E aí, pelo que eu entendi do seu processo de trabalho, você faz uma primeira reunião, essa reunião é meio diagnóstica. Isso. Né? E depois você vai prescrever uma linha de trabalho, de tratamento. E como que é feito isso? É feito online? É feito presencial? Como que é o seu trabalho como estrutura? Eu falo que o digital ele veio aí para facilitar muita coisa, né? Então, eu faço atendimento totalmente online, né? Tenho clientes, inclusive, fora do Brasil, porque isso nos permite, né? E porque como eu conduzo, como eu oriento a mãe, né? Muitas vezes o pai, então, por exemplo, eu vou atender uma criança que tem acima de 7 anos e meio. Eu gosto de envolver o pai. Por quê? Porque está em ressonância com ele. Então, chega uma criança, está fazendo xixi na cama, por exemplo, né? Essa criança está fazendo xixi na cama porque ela está liberando uma emoção que esse pai está guardando. Por isso, o xixi é a água. Então, esse pai está reprimindo algum choro, entende? Porque o homem não chora. Por quê? Porque o homem aprendeu que o homem não chora. Então, vocês guardam muita coisa. Então, a gente consegue ver na saúde da criança como está a emoção do pai e da mãe. Saúde, por exemplo, pulmonar, a gente consegue saber como está o relacionamento do casal. Então, nessa anamnese, né, eu consigo identificar essas coisas e direcionar, tá? Então, eu faço essa orientação online. Por enquanto, eu não vi a necessidade de ter um espaço, né, apesar de ser um projeto meu, né, mas a gente consegue fazer todo esse suporte à distância. E a terapia multidimensional também à distância. Por quê? Porque para a energia não existe tempo e espaço. Então, eu consigo fazer à distância tranquilamente. Legal. Então, deixa aí os canais, né? Então, quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, quem de repente quer te consultar, quais são os canais? Na rede social você fala bastante, você grava vídeos ali para explicar um pouco mais? Sim, tenho o costume de fazer lives, né, com outros terapeutas, só comigo. Então, por exemplo, em novembro, que é o mês da conscientização da prematuridade, eu fiz várias lives, chamei várias pessoas, então tem um conteúdo bem rico ali, onde a pessoa consegue entender, né, o conceito e ver se aquilo
bate com o que ela acredita também, né? Porque senão não adianta, vai lá falar comigo, vai achar que eu sou uma doida Tá numa e vai energia sair ao contrário, né? exatamente, inconformada, tá? Então, tem o meu Instagram, que é Áurea Torolho, tem o meu site, que é www.aureatorolterapeuta.com.br, tem o meu WhatsApp, né? Que lá na minha página já para ter o botão, clica, vai direto pro meu WhatsApp. E lá no meu Instagram tem bastante conteúdo. Lá no meu site também tem uma mini aula, um aulão, né? Onde eu também passo esses conceitos de uma forma sucinta, né? Mas, como vocês podem perceber, é bem profundo e tem que ser de uma forma personalizada, não tem jeito, né? Para que a gente consiga ajudar de verdade essa criança, ajudar de verdade essa família. Como eu disse, eu começo pela criança, daqui a pouco eu tô atendendo a mãe, eu tô atendendo o pai, tem uma família que eu tô atendendo até a avó, né? Por quê? Porque vê o resultado. Quando você tem a orientação e você faz o que precisa ser feito, porque é o que eu digo, né? Não adianta, você pode ir para a consultoria que for, você pode escolher o profissional que for, mas você tem que fazer o que tem que ser feito, o que lhe cabe, né? Senão, não vai ter resultado. E não tem limite de idade, por exemplo, para criança, você trabalha com limite ali? Não. Na verdade, até 17 anos a gente consegue fazer através da mãe e do pai, né? A reprogramação, prescrever os recursos naturais, né? Consegue, por exemplo, a mãe pagar para o filho fazer, né? Porque tudo também tem uma energia de troca, certo? Mas depois dos 17, aí só na verdade, o adolescente ou o adulto praticamente, que pode fazer essa escolha e ir atrás da terapia. Então, eu tenho uma paciente, uma cliente, que ela tem 24 anos. Então, tudo teve que partir dela, né? Então, o pai pode continuar pagando? Pode, porque a única relação onde não precisa haver troca é de pai para filho. Em qualquer outra relação, precisa ter a troca, né? Por quê? Porque é uma questão de energia. Porque senão eu não me sinto... exato, eu não me sinto merecedor. Então, por isso que não se faz atendimento gratuito, né? Não se faz atendimento social. Sim. Tem que ter uma troca. Nem que seja, por exemplo, uma faxina, mas é uma troca. Eu estando satisfeita, precisa ter essa troca, né? Para que o universo, ele entenda e a pessoa se sinta merecedora e eu também consiga entregar 100% daquilo que eu tô ali me propondo a fazer. Muito bacana. Nossa, mas é um papo que dá pra falar umas 4 horas, não dá? Nossa, se tocar 3 cervejas aqui, você vai ver o que eu falo. Nossa, já começa a fazer terapia. Já vai começar a fazer terapia. Ora, na parte final, a gente sempre pede pro amigo empresário que está escutando a história aqui, que possa indicar, orientar o porquê que uma pessoa deve empreender, porquê que você aconselha a pessoa a, de repente, tirar um pouco do universo CLT e ir para o lado mais autônomo. Então, por que você aconselha uma pessoa aí para o empreendedorismo? Porque a gente está numa era agora, na era da verdade. Então, a gente só vai ter sucesso, a gente só vai ser feliz se a gente trabalhar com a verdade, né? Se a gente trabalhar com o coração. Então, se a pessoa sente que ela pode ser contribuição para outra, né? Fazendo aquilo que ela ama, o dinheiro é uma consequência, né? Por quê? Porque quando eu faço isso, o universo ele retribui na mesma moeda ou até mais, porque somos seres divinos. Então, se a gente é filho do cara, a gente tem o poder e a abundância total que ele nos deu como filhos dele, né? Então, se a gente fizer com coração, se a gente fizer com amor, não tem como dar errado, né? Não tem como não ser feliz. Então, empreenda, né? Vá atrás do seu sonho, faz aquilo com sentimento, né? Porque hoje em dia, antigamente as pessoas se conformavam 30, 40 anos de empresa, né? E tudo bem, a gente precisa dessas pessoas ainda, né? Então, a gente precisa de todo tipo de pessoa. Mas a gente vê muita gente que morre infeliz porque não foi atrás do sonho, né? E não tem nada melhor do que a gente fazer alguma coisa com amor, com verdade, né? Quem continuar indo no jeitinho, né? Quem continuar enganando, né? Exatamente. Você engana todo mundo, menos a você mesmo, né? Exatamente. Né? E o entorno, aquilo que a gente tem em volta é o reflexo daquilo que a gente dá. Então,
façam com verdade, façam com amor, né? Que o resultado ele vem. E o dinheiro ele é consequência, ele vem também, né? Porque a abundância está tudo aí disponível para a gente. É só a gente saber como acessar. Boa. Muito bom. Áurea, parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí por essa aula que você nos deu aqui hoje também. A gente agradece de ter aceito o nosso convite, de ter contado a sua história. Luiz, Valeu, mais uma. E, gente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, trajetórias, perrengues, mas que fizeram uma ideia, sair do campo das ideias e tornar realidade. Até a próxima. Valeu.